Na estrutura de repetição denominada enquanto, a expressão lógica, ou seja, a condição de parada, é avaliada no início da estrutura e, caso ela seja avaliada como verdadeira, uma ou mais instruções são executadas até que a condição se torne falsa. Abaixo apresentamos a sintaxe desse tipo de laço. Note que existe uma diferença crucial comparando esse laço com o anterior. Repito até. Então a sintaxe é essa. Enquanto condição, né? Então a condição ela já é testada no início da estrutura de repetição. Tá? Então se ela retornar verdadeira, então eu vou entrar na estrutura de repetição, ou seja, eu vou repetir essa lista de comandos ou essa lista de instruções, ok? Quando essa condição retornar falso, eu encerro a minha estrutura de repetição. Você saberia dizer a diferença que existe entre a estrutura de repetição enquanto e a repita até? Bom, a diferença seria na posição da expressão lógica comentado inicialmente. Ou seja, repita até permite afirmar que pelo menos uma única vez o laço será executado, porque a condição de parada se posiciona no final da estrutura de repetição. Esse primeiro exemplo com a estrutura de repetição enquanto, o objetivo é calcular a raiz quadrada de diversos números positivos, exibindo na tela cada um. Repare que, se o número informado para o cálculo da raiz quadrada não for positivo, a raiz quadrada não é calculada em hipótese alguma. Isso porque a condição do laço é verificada logo no início. E caso o resultado da avaliação resulte em falso, o fluxo do algoritmo não entra dentro da estrutura de repetição. Então eu nomeei o algoritmo chamado de com enquanto, declarei a variável i do tipo inteiro, fiz a leitura dessa variável i, então o usuário vai informar qualquer valor, então eu vou aqui já e verifico. Ó. Enquanto i for maior ou igual a zero, ou seja, números positivos, eu entro aqui dentro, escreva i elevado a meio, que é a mesma coisa de i ao quadrado. Tá? Aqui dentro leio novamente a variável i e vou fazer isso, ou seja, vou calcular a raiz quadrada enquanto o usuário me informar números positivos. E quando essa condição for avaliada como falsa, por exemplo, vamos imaginar que o usuário me informou um número negativo, menos 10, então menos 10 é maior ou igual a zero? Não. Então retorna falso aqui, então ele encerra a estrutura de repetição, encerrando aqui o nosso algoritmo exemplo. Nesse outro exemplo, note que utilizamos a estrutura de repetição repita. Veja que foi necessário incluir a estrutura condicional C para permitir o cálculo da raiz quadrada apenas para números positivos. Basicamente, o algoritmo apresenta o mesmo resultado, entretanto, adotando uma outra estrutura de repetição. Então, usei o repita aqui, porém, dentro do laço da estrutura de repetição, dentro do laço, eu tenho aqui uma estrutura condicional. Então, eu verifico aqui, ó, se o conteúdo da variável i for maior ou igual a zero, então eu vou calcular a raiz quadrada desse número. Tá? Fazer isso até que essa condição seja avaliada como verdadeira.